Como você está? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Hoje eu quero compartilhar algo que tem ficado talvez algumas dúvidas na mente de algumas pessoas e eu não quero que você tenha dúvida sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu tenho feito na minha vida. E eu acho que vai ser legal e vai ser importante compartilhar isso para que você entenda claramente, realmente aquilo que Deus quer mostrar e revelar para você, e para que você sinta isso que eu estou sentindo, essa liberdade em Cristo, eu tenho visto Cristo de uma forma muito diferente de quando eu via antes. E eu gostaria de começar compartilhando Efésios capítulo 2, e o versículo 8, 9 e 10, e diz assim, ó. Porque pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu explicar então esses primeiros versículos. Pela graça somos salvos, certo? O que é a graça? É aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados para nos dar a oportunidade da salvação. E se eu aceito essa salvação, se eu aceito o sacrifício dele na cruz, então eu já recebi a graça, é um presente, é de graça, eu não precisei fazer nada para merecer essa salvação. Ele que se entregou por mim. E aí fala então que não é por obras para que ninguém se glorie. Imagina se a salvação dependesse daquilo que eu faço. Eu ia ficar constantemente querendo fazer boas ações para aquilo ir me dando crédito, para aquilo fosse então como se fosse um cofre no céu e eu fosse lá e fosse depositando as minhas obras para aquilo lá no final do tempo ou quando eu morresse, Jesus fala assim, não, ó, o cofre dela tá cheio. Então, sim, ela merece a salvação. Então, imagina se fosse dessa forma. E as obras também faz com que a gente engrandeça. Olha, estou fazendo, Jesus, então eu estou fazendo a minha parte. Sei que a salvação é pela graça, mas eu tô aí, ó, te ajudando a eu merecer a salvação. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está totalmente equivocado. Porque nada que eu faça vai me beneficiar a receber essa salvação de Cristo Jesus. Todos os versículos que a gente lê na palavra de Deus fala assim, ó, se você crê no Filho de Deus, você está salvo, não é uma condição, você pode estar, você estará se não tem complemento, é você crer em Jesus, crer no seu sacrifício, crer que ele morreu na cruz por você, você está salvo, está salvo. Então a gente tem que aprender a diferenciar entre graça, que é a salvação pelos méritos de Cristo na cruz, porque obras e obediência são três coisas totalmente diferentes. Graça, salvação pela graça, obras que eu faço e obediência que eu tenho por Cristo, certo? Então, porque se eu acho que as minhas obras vão ter méritos, vão ter créditos para a minha salvação, eu olho para a cruz e falo assim, bom, Jesus morreu na cruz, mas eu acho que não foi suficiente. Eu acho que não foi suficiente porque eu preciso ajudar um pouquinho mais para a minha salvação. Então, aquilo que ele fez na cruz é como se ele não tivesse completado o que ele precisava fazer para que eu pudesse ter a salvação, a vida eterna. Entendeu? Então, vamos lá.
Vamos lá em Jeremias, capítulo 31. Aí você pode perguntar: Bianca, a salvação não é pelas obras, mas as minhas obras vão ter um peso. Sim, só que as suas obras, ela não terá peso para a sua salvação. As obras dos que já estão salvos, elas vão ser por Deus avaliadas lá no céu para recebermos o nosso galardão. Então não adianta você pegar um verso bíblico sem contexto nenhum, falando sobre as obras e o julgamento das obras, sem entender o contexto e falar: não, olha, Jesus também julgará as minhas obras, mas não para minha salvação. O julgamento das obras já será para os salvos no céu, para recebermos o nosso galardão. Entendeu? Então, você tem que ler um texto, entender o seu contexto e do que Jesus está falando lá. E não catar um versículo apenas, sem seu contexto nenhum, e querer dar crédito naquilo que você entende que é certo. Então, quando a gente vai lá... e outra questão. Então agora você vive pela graça, então você pode matar, você pode roubar, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Olha que ignorância, olha que falta de entendimento da palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus, estuda a Bíblia, entenda o que Deus quer falar aqui para você. Jeremias 31, versículo 31. Olha, subtítulo da minha Bíblia. Minha Bíblia é uma Bíblia normal, tá? Não é uma Bíblia, sei lá, né? Uma Bíblia mudada, modificada, não. É uma Bíblia normal. A linguagem da minha Bíblia é NAA, que é Nova Almeida Atualizada. A mesma Bíblia, só que às vezes uma linguagem diferente da Bíblia que você tem, tá? Então é uma Bíblia comum, que todo mundo tem, pode abrir aí o versículo que eu vou falar. Jeremias 31, 31. Subtítulo da minha linguagem: A Nova Aliança com Israel, certo? Se é nova aliança, é porque Deus já tinha uma aliança. E Deus tinha feito uma aliança com quem? Com Moisés, no Monte Sinai. E qual que foi a aliança? Do povo obedecer o quê? Os 10 mandamentos, que não são 10, são 613 mandamentos. É só você continuar lendo os próximos capítulos. Se você for no capítulo Êxodo 21, Êxodo 22, você vai ver que lá tem mais um monte de leis. E não vem falar para mim que é leis cerimoniais, porque não é. Porque é só você ler. Lá no 21 vai falar que se você matar um homem assim, assim, assado, tá falando sobre matar. E nos 10 mandamentos fala sobre matar. Aí fala outra coisa sobre os pais. Se você desobedecer seus pais assim, assim, assado, as suas consequências serão isso, isso, isso. Tá falando sobre o quê? Desobediência aos pais. O que fala nos 10 mandamentos? Honre ao teu pai. Certo? Então é só você ler. Se você ler a Bíblia, você vai ter resposta para tudo que você precisa. Então, são muitas leis que o Senhor passou para que aquele povo se moldasse naquilo que eles precisavam para se tornar, depois de 400 anos ali como escravos. Eles não tinham já direcionamento nenhum, eles mal conheciam quem era Deus. Então, Deus precisava resgatar a identidade desse povo. Então, o Senhor manda as leis para esse povo, para que eles pudessem, então, ser um povo diferente, certo? Só que esse povo, ele desobedeceu o tempo todo. Esse povo caía, esse povo levantava, esse povo caía, esse povo levantava. E aí, o que Deus falou? Opa, peraí, essa aliança que eu fiz com Moisés... ela não consegue salvar ninguém. A gente vai ler até um versículo muito legal que fala sobre isso. E aí Deus promete, ali em Jeremias 31, uma nova aliança. Jeremias 31, 31 fala assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que ele põe as duas casas aqui? Porque o povo de Israel, né, depois do reinado de Salomão, o povo se dispersou, então ficou 10 tribos, e aí depois ali ficou 2 tribos com a casa de Judá,
E aí, essas tribos foram se dispersando. Então, quando Deus fala com a casa de Israel e com a casa de Judá, ele tá falando o quê? Com o povo de Israel e com aqueles que são gentios. É simplesmente isso. E aí, então, ele ia unir esse povo para um povo só, né? Então, ele faria aliança com todos, com a oportunidade para todos. Já não era mais só o povo de Israel, mas era também todos aqueles que aceitassem a Cristo, que aceitassem o sacrifício dele, certo? Não segundo, olha, só para você ver, versículo 32. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Nova aliança diferente daquela que ele fez com quem? Com o povo de Israel que ele tirou do Egito. Com Moisés, diferente. E aí ele fala, versículo 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração a inscreverei. Eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Aonde vai estar a lei do Senhor? Na mente. Aonde vai estar a lei do Senhor? Gravada no meu coração. Ah, Bianca, então você vai matar e roubar? Não! Porque a partir do momento que eu entendi a graça de Cristo, essa lei veio ser gravada no meu coração. Então eu vou obedecer não pela força do meu braço, mas porque o Espírito Santo que habita em mim vai me incomodar a obedecer, a agradar o coração de Deus. Então eu não desprezo a lei do Senhor, mas eu cumpro a lei porque a lei tá aqui, ó, dentro de mim. Então, se há algo que eu quero fazer e não agrada o coração de Deus, eu mesmo vou reconhecer porque o Espírito vai me incomodar e eu vou falar, não, peraí, isso não tá de acordo com a palavra do Senhor. Isso não tá de acordo com aquilo que Deus quer para uma vida santa para mim. Então, eu não vou fazer. Eu não preciso de uma lei para regir a minha vida, mas a lei que tá aqui, ó, que já veio gravar aqui no meu coração, é essa lei que eu sigo e é a lei da palavra do Senhor. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, 2 Coríntios 3:3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Vocês manifestam que são carta de Cristo. Paulo falando ali para o povo de Coríntios. Vocês se manifestam como carta de Cristo. Eu, Bianca, agora sou uma carta de Cristo. Qual é as qualidades, eu sendo ali um testemunho vivo, para mostrar para outras pessoas que eu sou de Cristo? Eu vou sair matando? Vou sair roubando? Vou atrair meu marido, sair pra balada, embriagar, encher minha cara, cair na rua, brigar com meu vizinho, falar mal do outro? Eu vou ter essa atitude se eu sou carta de Cristo? Paulo não fala? Cristo que vive em mim? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Se Cristo vive em mim, eu vou sair fazendo tudo isso? Vou? Fala pra mim se eu vou. Eu preciso de uma lei para isso? Ou eu preciso ter o Espírito Santo dentro de mim para me conduzir a fazer isso? Então, o que Paulo fala? Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. O que Paulo está falando? O evangelho que Paulo pregava. Qual que era o evangelho que Paulo pregava? Pensa aí com você. Qual que é o evangelho que Paulo pregava? Que Cristo morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. E que Cristo voltaria um dia. É isso que Paulo pregava. Não, continuando, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo.
Então, eu sou carta, não escrito com a caneta, com o dedo, com a tinta, com a pena. Não. Mas com o quê? Com o Espírito de Deus. Não em tábuas de pedra, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no meu coração. A lei do Senhor está gravada no meu coração, na minha mente. E se eu tenho essa lei gravada, ela não vai me deixar fazer o que é errado. Ela vai me fazer andar nos caminhos do Senhor, ela vai me conduzir a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então, Paulo está falando, não é mais uma tábua de pedra que vai fazer você caminhar, mas é o Espírito vivo gravado, o Espírito vivo em você, é tábuas do seu coração, a lei está escrita aí. Outro versículo, e aí? Quando essa nova aliança vem, qual que é a nova aliança? O que Deus deu ali como sinal da nova aliança? Vamos lá? Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Ali é o momento da ceia, a ceia do Senhor. E aí Jesus fala no versículo 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Qual que é a nova aliança? O sangue de Cristo derramado naquela cruz por mim e por você, para perdoar pecados. Porque os nossos pecados geram morte, os nossos pecados não deixariam a gente entrar no céu. Mas lá na cruz, Cristo perdoou todos os nossos pecados. Até os que ainda vou pecar amanhã, depois, até a minha morte. Os meus pecados já estão todos perdoados. Mas eu preciso sim reconhecer. Que eu sou pecador e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu possa ser cada dia renovada pelo seu Santo Espírito para fazer o que agrada o teu coração. Lá em Romanos 8:1 fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque nós não seremos condenados se eu estou em Cristo e lutando contra os meus pecados e querendo ser alguém melhor. Entendeu? Hebreus 7:19. Hebreus 7:19. Vamos lá. Vou começar do 18. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior. Do que Paulo está falando aqui? Ordenança anterior. Se revoga. Ordenança anterior. A ordenança que deu para Moisés. As ordenanças, as leis. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Certo? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz o que? A esperança superior, que é o quê? Cristo, pela qual nos achegamos a Deus. A lei, então, ela conduzia, a lei teve o seu papel, a lei é importante, tanto que Paulo fala que a lei é santa e boa, não estou desprezando a lei, eu cumpro a lei do Senhor, porque ela está gravada no meu coração, porque eu sou uma nova criatura, porque o Espírito Santo está em mim, ele me conduz a isso, porque eu aceitei a graça, entendeu? Só que Paulo está falando que a lei nunca aperfeiçoou ninguém, porque se a lei tivesse esse poder, para que precisaria da morte de Cristo? Se a lei me tornasse perfeita, porque no céu só vai entrar quem é perfeito, e quem é perfeito não é ninguém, só que Cristo, sendo perfeito, veio a essa terra e os nossos pecados foram cravados naquela cruz. Então isso me dá a oportunidade de ter a vida eterna, porque Cristo fez o que eu não consegui fazer, o que a lei não conseguiu fazer. Então a lei tinha a fraqueza, porque a gente nunca conseguiu cumprir a lei perfeitamente para ter mérito para a salvação, certo?
E aí, então, Cristo sendo superior, nós temos a esperança nele, que a salvação está nele. Deu para entender? Vamos lá. Ezequiel, olha que interessante esse versículo. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Outra promessa. Eu lhes darei um coração novo. Não tem o coração de pedra? Coração novo é de carne. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o que dentro de vocês? O meu espírito. E farei com que andem nos meus estatutos. E guardem e observem os meus juízos. Olha que lindo! Então, até então, eu tinha um coração de carne, porque o Espírito não habitava em mim. Na época do povo de Israel, o Moisés era um intercessor entre Deus e o povo. O povo não queria falar com Deus, o povo tinha medo de Deus. Então, o povo fala para Moisés, não, Moisés, você fala com Deus e manda o recado para nós. Fica aí de pombo correio. Mas Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo fala para Moisés, Moisés fala com Deus. Era assim. Só que depois que Jesus veio na terra e Jesus volta para o céu, ele fala que vai enviar um consolador, que é o Espírito Santo. Então, o meu acesso hoje com Deus é direto, é eu e Deus, e Jesus é o meu intercessor. Então, não é mais, eu não preciso de alguém para me conduzir a Deus, eu tenho o próprio acesso. E isso quem faz é o Espírito Santo em mim. Então, Deus está falando aqui, ó. Eu colocarei em vocês um coração de carne. E colocarei o Espírito Santo no coração de vocês. Porque é Ele que vai fazer você andar nos meus caminhos. É Ele que vai fazer você obedecer à lei. É Ele que vai fazer você guardar os meus juízos. É Ele, é o Espírito Santo no seu coração. Não é mais a força do meu braço. Não é mais eu ficar olhando para a lei e falando assim, ó, check, hoje eu não matei ninguém. Check, hoje eu não falei mal de ninguém, não cobicei nada de ninguém. Uau! Olha, hoje meu check tá ali, ó, quase todos, faltou um. Nossa, mas faltou um que eu não fiz. Você acredita que eu desobedeci a minha mãe? Você acredita que eu falei mal com a minha mãe? Nossa, eu fui tão estúpida com a minha mãe, desonrei minha mãe hoje. O que Tiago fala? Quebrou um mandamento? Quebrou todos. Então, não tem um dia sequer que eu vá fazer ali, ó, tchac, 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 em todos. E falar assim, olha, hoje eu fui perfeita. Hoje eu cumpri os 10 mandamentos assim, ó, perfeitamente. Não xinguei ninguém no trânsito. Não falei grossa com meu marido. Não gritei com os meus filhos. Hoje eu fui a santa. Tem isso? Você já conseguiu? Então, o Tiago fala que a gente é impossível. Porque todos os dias eu vou quebrar um mandamento. E se eu quebrei um, eu quebrei todos. Para mostrar a nossa insuficiência, para mostrar que eu não sou nada, que eu dependo totalmente da graça para ser salva. Romanos, capítulo 8, versículo 13 e 14. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarão os feitos da carne, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, com medo, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
E é o próprio Espírito que confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí, o que está falando aqui não? Que nós somos guiados por quem? Pelo Espírito Santo. E aqueles que vivem pelo Espírito Santo têm as suas leis gravadas no coração. E é o Espírito Santo que vai nos conduzir a ser obedientes. Então, temos a graça de Cristo, certo? A graça de Cristo. Que eu não preciso fazer nada para receber ela? Não preciso fazer nada. Nada. Eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, certo? E aí, eu fiquei num cativeiro pelo resto da minha vida. E lá dentro desse cativeiro, ou numa ilha deserta, eu não pude fazer nada. Eu não pude fazer o bem pra ninguém, não pude amar ninguém porque eu estava lá sozinha. E aí eu vou perder minha salvação, porque eu não fiz nada. Será que é isso? Dá pra entender? Então a graça é aquilo que Cristo fez na cruz, sem eu precisar fazer nada. Obediência é a lei do Senhor gravada no meu coração e o Espírito de Deus me conduzindo a fazer o que é certo. Simples, não é? Simples. Não tem segredo. Não tem... Eu consegui compreender isso de forma muito simples. Então, a graça é uma coisa, a minha obediência é um ato, uma ação de uma pessoa transformada, de uma pessoa que quer fazer aquilo que é certo, certo? Porque eu sou carta, eu preciso mostrar que eu aceitei a Cristo. Porque vamos falar sério, vamos, gente. Cumprir a lei é fácil. Não mato, não roubo, não desejo nada de ninguém, não é? Obedeço minha mãe e meu pai, não tenho outros deuses, não tenho idolatria nenhuma, não tem nenhum santo aqui na minha casa. Não é? Então, é fácil cumprir a lei. Mas você sabe o que é difícil? Difícil é você ser uma nova criatura. Difícil é você ter um coração transformado, uma mente transformada. Isso que é difícil. Sabe por quê? Vamos lá, em Mateus 22. Mateus 22, versículo... Mateus 22, mentira, falei errado. Mateus 5, 21. Jesus. E você sabia que Jesus também tem seus mandamentos, né? Porque quando Jesus veio lá no Sermão do Monte, ele declarou os mandamentos de Deus. Tudo aquilo que estava nos 10 mandamentos, ele declarou, só que ficou um pouquinho pior, sabe? Para mostrar realmente que a gente, é inútil nessa vida sem Cristo. Porque fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate? Sim, tá nos 10 mandamentos, não mate. E ainda quem matar está sujeito a julgamento? Jesus, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Tô ferrada. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Piorou. Que de vez em quando, agora eu já não faço mais, glória a Deus por isso, mas de vez em quando saía algo ali no trânsito que não era de Deus, viu? Mas Deus tem transformado. E quem chamar de tolo estará sujeito, sabe ao quê? Ao inferno do fogo. Ao inferno de fogo. Então, se você chama alguém de tolo, seu besta, idiota, sabe o que vai acontecer com você? Fogo. Inferno. Você vai pro inferno. Você consegue? Não. Agora, se o Espírito Santo habita em você, com certeza você pode melhorar muito esse seu jeito seu. Você pode ser muito transformado. Eu também, né? Falo por mim. Eu posso mudar muito a minha visão das coisas e a minha transformação acontecer, porque eu sou carta viva, lembra, hein? Imagina que eu quero pregar Jesus para minha vizinha e ela fica escutando as minhas brigas aqui em casa com meu marido, com meus filhos. O dia que eu for lá, ela fala assim, não quero esse Jesus, não.
Não quero de jeito nenhum. Então eu sou carta viva. Nunca se esqueça disso. Qual é o evangelho que você está levando? Evangelho de regras? Você já teve vontade de pregar o evangelho para as outras pessoas e começar a falar, ó, isso aqui você não pode fazer, viu? Ó, isso daqui também não. Isso aqui é pecado. Não pode. Não pode usar brinco, viu? Não pode não. Pode. Pode não. Você tem vontade de pregar Jesus para as pessoas? Jura? Você tem? Eu não tinha. Hoje eu tenho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu prego a salvação pela graça. Mostro que a pessoa ela não tem poder nenhum para ajudar nela a salvação dela. E aí sabe o que acontece? Quando ela aceita Jesus, o Espírito Santo vai habitar nela. E sabe quem vai fazer o trabalho da transformação na vida dela? O Espírito Santo. Se ela tá com um pecado, se ela tem problema com álcool, problema com qualquer tipo de situação que não agrada o coração de Deus, não é obra minha falar para ela, ó, você não pode. Mas é obra do Espírito incomodar ela. Porque é o Espírito Santo que nos conduz ao caminho, não eu, não as minhas regras. Paulo fala sobre traduções humanas. Pega nisso, não pega naquilo, faz isso, não faz aquilo. Paulo fala sobre isso é tudo tradução humana. Aqueles que estão no Espírito não estão debaixo da lei, porque é o Espírito que faz transformar o seu coração. Só lê Gálatas 5,18. Fala aqui, ó. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Não é a lei que te conduz a Cristo, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está no seu coração, você vai fazer aquilo que agrada a Deus. É Ele que conduz, a gente leu lá em Ezequiel 36. É o Espírito que vai conduzir. E não é uma lei. Por fim, já falamos então sobre a graça, sobre a obediência e as nossas ações. Qual que é as nossas ações, os nossos atos que não vão nos levar para o céu? Só que se eu aceitei a Cristo, eu preciso ter um coração... Preciso ter um coração transformado, certo? Então eu aceitei a Cristo. Vamos aqui para mim encerrar, que é meu marido ligando, com certeza alguma coisa do trabalho. E fala assim, ó... Porque a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e a paixões mundanas, vivemos nesse mundo de forma como? Sensata, justa e piedosa. O que ele está falando? É a lei que faz a gente ser assim? Não. É a graça. Ela nos faz, então... viver de uma forma justa, sensata, piedosa, aguardando a esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Olha lá, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo. Qual que é o povo exclusivo de Deus? Qual que é o povo? Aquele que aceita a graça. Aquele que quer purificar a si mesmo, deixando os pecados e dedicando a quê? A prática de boas obras. Lembre-se a todos que se sujeite... Não, peraí. Isso. Capítulo 3, versículo 1. A salvação... O meu título aqui, ó, meu subtítulo. A salvação pela graça... me leva a boas obras. Não é as minhas boas obras que me leva à graça, que me leva à salvação. Não. É o contrário. Se eu estou em Cristo, sou uma carta viva e quero mostrar essa graça para todo mundo. Só que as pessoas só vão aceitar essa graça que eu tenho se eu for uma nova criatura. Se eu tiver bom exemplo. Senão eles não vão ouvir eu. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Olha lá, versículo 2. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais. Você é? Dando provas de toda cortesia para com todos. Se a gente for em Gálatas,
Capítulo 5. Quais são os frutos do Espírito? Quais são? Amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Mas é isso, eu preciso atender essa ligação. Volto aqui outra hora, mas então a gente tem que saber diferenciar os três, saber que é Cristo, eu aceito a graça, o Espírito Santo vive em mim, ele vai me fazer ser obediente e ele vai me fazer boas obras. E as minhas boas obras não alteram a minha salvação, certo? Um beijo, fiquem com Deus.